As descobertas mais assustadoras de Antártida de um texto de 2.000 palavras. As descobertas mais assustadoras da Antártida. Entre a ciência e o terror à Antártida. Um continente de superlativos. Ostenta o título de lugar mais frio, seco e ventoso da Terra, coberta por uma camada de gelo que em alguns pontos atinge quilômetros de espessura. Esta vasta e desolada paisagem branca guarda em suas profundezas segredos que desafiam nossa compreensão do planeta. Por vezes, evocam um sentimento de pavor primordial. Longe de ser apenas um deserto de gelo, a Antártida é um laboratório natural pulsante, onde a ciência se depara com o inesperado, o bizarro e o verdadeiramente assustador. As descobertas feitas neste continente gelado vão muito além de novas espécies de pinguins ou dados sobre as mudanças climáticas. Elas tocam em questões fundamentais sobre a vida, os limites da física e a história oculta do nosso próprio mundo. De sinais de rádio inexplicáveis que parecem violar as leis da física, a criaturas de aparência alienígena que habitam as profundezas escuras do oceano. A Antártida nos força a confrontar o desconhecido. Este texto mergulhará em algumas das mais arrepiantes e intrigantes descobertas feitas neste continente, explorando tanto o fascínio científico quanto o arrepio que elas provocam, os sussurros fantasmagóricos do gelo, os sinais de rádio anômalos da Anitta. Imagine estar em um dos lugares mais remotos do planeta e detectar um sinal que, segundo o nosso conhecimento atual, não deveria existir. Foi exatamente isso que aconteceu com os cientistas do projeto Anitta, da NASA, entre 2006 e 2016. Balões de alta altitude, equipados com antenas, sobrevoaram a vasta paisagem de gelo da Antártida. O objetivo principal era detectar neutrinos de alta energia, partículas fantasmagóricas que viajam pelo cosmos e raramente interagem com a matéria. No entanto, em 2 ocasiões, a Anitta captou algo totalmente inesperado. Ondas de rádio anômalas que não pareciam vir do espaço, mas sim emergir de dentro do gelo. O mais desconcertante foi o ângulo com que esses sinais foram detectados, sugerindo que haviam atravessado a Terra antes de serem captados. De acordo com o modelo padrão da física de partículas, isso é considerado impossível para partículas como as detectadas. A notícia desses sinais misteriosos rapidamente alimentou especulações. Seriam eles uma prova de uma nova física? Talvez a existência de partículas ainda desconhecidas? Ou seriam evidências de algo ainda mais estranho, escondido sob o manto de gelo antártico? A comunidade científica permanece perplexa, embora os pesquisadores enfatizem que esses sinais não indicam necessariamente a existência de nova física. A origem das anomalias continua sendo um dos grandes mistérios em aberto da física de partículas. Abismos, Povo 2, criaturas de pesadelo e o gigantismo polar, as águas geladas que circundam a Antártida são um reino de extremos, e a vida que ali prospera teve que se adaptar de maneiras extraordinárias. Algumas dessas adaptações resultaram em criaturas que parecem ter saído de um filme de terror ou de ficção científica. Fenômenos como o gigantismo polar fazem com que algumas espécies atinjam tamanhos surpreendentes em comparação com seus parentes de águas mais quentes. Um exemplo notável é a aranha do mar Antártica, enquanto a maioria das aranhas marinhas em outras partes do mundo são minúsculas. As espécies antárticas podem ter pernas desproporcionalmente grandes em relação a um corpo minúsculo, dando-lhes uma aparência esguia e quase esquelética. Outra criatura que causa espanto é um verme poliqueta, que, embora possa ser encontrado em outros lugares, atinge um tamanho muito maior nas águas antárticas. Talvez a descoberta mais bizarra dos últimos anos tenha sido a
da Promachocrinus fragarius, apelidada de estrela antártica de penas de morango. Descoberta em 2023, esta criatura marinha possui 20 braços que podem chegar a 20 centímetros de comprimento, alguns nodosos e outros com uma aparência de pena. Sua aparência foi descrita como verdadeiramente assustadora e alienígena pelos próprios pesquisadores. O nome morango vem da pequena protuberância em seu corpo, onde os braços se conectam. A existência de seres tão diferentes de tudo que conhecemos em outras partes do globo alimenta a imaginação e nos faz questionar que outros seres estranhos podem estar à espreita nas profundezas inexploradas do Oceano Antártico. A Cachoeira de Sangue, um cenário de crime da natureza. Um dos fenômenos mais visualmente chocantes da Antártida é, sem dúvida, a Cachoeira de Sangue. Na geleira Taylor, uma cascata de água vermelho escura flui lentamente sobre o gelo branco, criando uma imagem que se assemelha a uma ferida aberta na paisagem congelada. Descoberta em 1911, a cachoeira foi um mistério por mais de um século, com as primeiras teorias sugerindo que a cor vinha de algas vermelhas. A verdade, no entanto, é ainda mais fascinante e um pouco sinistra. A água que alimenta a cachoeira vem de um lago subglacial, aprisionado sob a geleira há milhões de anos. Este lago é extremamente salgado, o que impede seu congelamento, e rico em ferro. Isolado do mundo exterior, este ecossistema sobrevive sem luz solar, num ambiente com pouco oxigênio. Quando a água rica em ferro finalmente encontra uma fissura para escapar e entra em contato com o oxigênio da atmosfera, o ferro oxida essencialmente, enferruja menos, dando à água sua cor de sangue característica. A explicação científica não diminui o impacto visual da cachoeira de sangue. A imagem de um fluxo vermelho manchando o branco imaculado da Antártida continua a ser perturbadora. Além disso, a descoberta de um ecossistema que sobrevive em condições tão extremas, completamente isolado, abre um leque de possibilidades sobre a vida em outros ambientes hostis, tanto na Terra quanto em outros planetas, mundos perdidos sob o gelo, lagos e ecossistemas subglaciais. A ideia de um continente coberto por quilômetros de gelo sólido foi abalada pela descoberta de mais de 400 lagos subglaciais espalhados pela Antártida. O mais famoso deles é o Lago Vostok, um dos maiores lagos do mundo, enterrado sob quase 4 quilômetros de gelo. Estes lagos, mantidos em estado líquido pelo calor geotérmico do núcleo da Terra e pela imensa pressão do gelo acima, são alguns dos ambientes mais isolados do planeta. A perfuração para alcançar esses lagos é uma tarefa monumental e controversa, devido ao risco de contaminação desses ecossistemas pristinos. No entanto, as amostras coletadas revelaram a presença de vida microbiana, provando que a vida pode existir em condições de escuridão total, alta pressão e frio extremo. Esta descoberta tem implicações profundas para a busca por vida extraterrestre, sugerindo que luas geladas, como Europa ou Encélado, poderiam abrigar vida em seus oceanos subsuperficiais. Para além dos lagos, os cientistas descobriram também rios e redes de drenagem que fluem sob o gelo, criando um vasto e desconhecido sistema hidrológico. Em 2021, uma descoberta surpreendente foi feita quando pesquisadores, perfurando o gelo da plataforma de Fushner-Ronne, encontraram criaturas estacionárias, semelhantes a esponjas, vivendo em uma rocha no fundo do mar, a 260 quilômetros do Oceano Aberto e sob 900 metros de gelo. A forma como estes animais sobrevivem em um local tão desprovido de luz e fontes óbvias de alimento permanece um profundo mistério, aumentando a sensação de que um mundo perdido e assustadoramente diferente se esconde sob o gelo antártico. Mitos e montanhas.
as pirâmides e as lendas da Antártida. Nenhum lugar tão misterioso quanto a Antártida estaria completo sem sua cota de mitos e teorias da conspiração. Uma das mais persistentes é a alegação da existência de pirâmides artificiais no continente. Imagens de satélite e fotografias de picos montanhosos com formas notavelmente piramidais circularam na internet, alimentando teorias sobre civilizações antigas ou bases alienígenas. No entanto, a ciência oferece uma explicação mais mundana, ainda que fascinante. Essas pirâmides são, na verdade, picos de montanhas, conhecidos como nunataks. Um nunatak é o cume de uma montanha que se projeta acima da camada de gelo circundante. A erosão causada por ciclos de congelamento e descongelamento pode esculpir as rochas de forma a criar faces planas e uma aparência piramidal. Outra lenda que assombra as águas antárticas é a do Ningen, uma suposta criatura humanoide colossal e branca, avistada por marinheiros japoneses na década de 1990, descritos como tendo entre 18 e 30 metros de comprimento, com um corpo de aparência macia e traços faciais mínimos. Os Ningen se tornaram parte do folclore náutico moderno. Embora não haja provas de sua existência, e muitos acreditem que os avistamentos possam ser de baleias beluga ou arraias albinas, a lenda do Ningen contribui para a imagem da Antártida como um lugar onde o desconhecido e o monstruoso podem emergir das profundezas geladas. Conclusão: o continente do desconhecido, Antártida, continua a ser a última grande fronteira selvagem da Terra. Cada nova descoberta seja um sinal de rádio que desafia a física, uma criatura de aparência bizarra ou um ecossistema escondido sob quilômetros de gelo, reforça a nossa percepção de que ainda temos muito a aprender sobre o nosso próprio planeta. As descobertas assustadoras da Antártida não são apenas contos de terror para nos entreter. Elas são lembretes do poder e da estranheza da natureza.